Repórter Ciência de hoje, vamos conhecer o projeto de extensão do Instituto de Educação Física, que trata de pacientes com fibromialgia. Quem vai conversar conosco é o professor José Silvio Barbosa. Saiba o que é esta doença e qual o tratamento oferecido na UERJ, na reportagem de Cone Ferreira. Elas têm idade entre 40 e 50 anos. São donas de casa, esposas, profissionais, que além da alegria e da disposição, possuem em comum a fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dor muscular generalizada. E foi no Laboratório de Fisiologia Aplicada à Educação Física do Instituto de Educação Física da UERJ, através do projeto Educação Física e Promoção da Saúde, que a vida delas mudou, como nos conta a Nicéia, que frequenta o grupo há 1 ano. Descobriu, fui no médico, sentindo muitas dores nas pernas, nas mãos. Aí fui fazendo uma opção de exame, aí ele falou que era fibromialgia. Aí falou assim, ó, você tem fibromialgia, tem que tratar. Aí me encaminhou para aqui e eu vim para cá. Melhorei 100%, sabe? Eu não conseguia nem dormir à noite, de tantas dores nas pernas, né? Nas mãos. O tratamento para pacientes com fibromialgia é interdisciplinar e conta, além de acompanhamento psicológico e nutricional, com atividade física, fundamental para o controle da síndrome. O exercício é importante para todos nós, isso não é novidade para ninguém. E para elas, além de ter um controle do peso corporal, controlar o quadro glicêmico dela, o quadro também na questão do exame de sangue, lipidograma, essas coisas, também modula a dor delas, ou seja, é provado através de artigos científicos que a dor na fibromialgia com o exercício físico melhora e elas já sabem disso, sabem que não tem como cortar o exercício, é para sempre o exercício e não tem como largar. As atividades físicas são divididas em etapas, como explica Leonardo. A gente sempre começa com um aquecimento de mais ou menos 8 a 10 minutos, ou lá dentro, ou até ali na esteira, na bicicleta ergométrica, 10 minutinhos. Lá dentro a gente costuma, como eu te falei antes, mobilizações articulares, já vai das articulações menores, tornozelo, punho, aí vai para joelho, cotovelo, quadril. Depois do aquecimento, você reparou que elas sempre caminham, né? Entre cada bloco de exercício, a gente faz a parte aeróbica, que são 30 minutos de exercício. Aí a gente costuma dar dança, movimento com arco, movimento com corda, com bastão. Eu acho que é a parte que elas mais gostam, assim, né? Por causa do conjunto, elas conhecem há bastante tempo. E depois a gente faz lá no chão abdominal, que já é a parte de treinamento contra a resistência, e o perdigueiro, que é o movimento no chão, em 4 apoios. Depois a gente vem para cá fazer a musculação. São 10 exercícios, trabalhando em diversos grupamentos musculares. A gente começa pelos maiores, depois para os menores grupamentos. E para quem ainda tem dúvidas sobre os benefícios da atividade física no tratamento, basta ver o exemplo de Maria Celeste, uma das participantes mais antigas do projeto. Eu tinha perda de massa muscular, perda de cabelo, né? E muitas dores articulares. Eu tinha artrose, eu sabia que eu tinha artrose lombar. E aí, aos pouquinhos, eles me mandaram para um trabalho que ainda era voluntário, com psicologia dentro do Hospital Pedro Ernesto, e depois me indicaram o trabalho com atividade física aqui na UERJ. No ano 2000, num momento assim muito difícil da minha vida, e a atividade física, eu disse, não, eu preciso cuidar de mim, né? E isso foi assim fundamental, estar no grupo, participar da atividade 2 vezes por semana, iniciar esse tratamento aqui na UERJ, foi fundamental. Professor, como é que começou esse projeto de extensão? O projeto que atende as pessoas com fibromialgia, ele é resultado de uma parceria iniciada em 2000, no ano de 2000, entre o Laboratório de Fisiologia, né, do Instituto de Educação Física, e o Serviço de Reumatologia do Hospital Pedro Ernesto, do UPE. Então, na época, foi feita uma parceria para que a atividade física fosse incorporada ao tratamento das pessoas que têm fibromialgia. Então, desde essa época, a gente foi avançando no entendimento, na compreensão do contexto da fibromialgia
e hoje a gente tem já uma experiência, já são 12 anos no processo, e essa experiência adquirida nos deu um certo reconhecimento em nível regional e nacional. A gente, com frequência, recebe pacientes que vêm de um outro local que a gente não tem o menor contato. Ah, não, mas todo mundo conhece o serviço. Então, ao longo desse tempo, essa experiência adquirida deu um lastro para a gente conseguir atuar com o tratamento, né, ajudando no tratamento da fibromialgia. É interdisciplinar, né? O interdisciplinar, primeiro, no que diz respeito a outras profissões, a educação física, a medicina, a psicologia, a nutrição, são as disciplinas que estão envolvidas. Unidades, no passado, o serviço de reumatologia do Hospital Pedro Ernesto, houve um distanciamento. A gente tem agora uma parceria com a psicologia médica do UP, que é quem dá o suporte, o apoio psicológico, também a psiquiatria, porque muitas das pacientes têm quadro de depressão, então é atendido com um componente da psicologia e também com um componente da psiquiatria. Eventualmente há que usar a medicação. Então a Policlínica Piquet Carneiro, o serviço de psiquiatria, está dando esse suporte também. Então o interdisciplinar e a parceria entre unidades, entre componentes da UERJ, né? Dá para a gente falar quais são os sintomas gerais de quem tem a fibromialgia? O mais frequente, o sintoma mais frequente é a dor difusa, a dor crônica e generalizada. Então, se a pessoa tiver só uma dor no braço, a gente não pode dizer que ela tem essa doença? Em princípio, não. A dor tende a ser em vários locais do corpo, né, dita a dor difusa, a dor crônica, que se mantém 3, 4, 5 meses, e associado a isso, com frequência, a distúrbio do sono, algum grau de depressão, e pontos do organismo onde a dor é mais intensa, que são as zonas uns pontos de dor que, inclusive, são tocados para fechar o diagnóstico da fibromialgia. E acontece mais nas mulheres, né? Numa proporção de 7 mulheres para cada homem. A pessoa no mercado de trabalho, o estresse do trabalho do dia a dia, isso leva à doença? Muitos das histórias das pessoas que têm a fibromialgia apontam um trauma do ponto de vista emocional, né? Algum estresse, alguma situação de estresse muito intenso, que passa pelo trabalho, inclusive. Muitas das mulheres trabalham e aí o estresse, a carga emocional, né, dentro do trabalho, e elas começam a ter dor, e aí afasta, sai de licença, quando volta, tá, não, mas aí coloca no outro canto. Então vai sendo estigmatizado mesmo no trabalho, e aí o que eu falei, mais importante ou mais comprometedor do que a discriminação do trabalho é a discriminação dentro de casa. Então, às vezes, não tem compreensão dos parentes, do marido, dos filhos. A pessoa fica presa, né? Para onde que ela vai? Se ela não pode se sentir bem dentro de casa. E isso gera um ciclo que alimenta essa redução da autoestima. Então, a atividade física, quando as pessoas vêm para cá, primeiro elas encontram outras histórias semelhantes, né? Outras pacientes. Começa a ver que a pessoa que não fazia movimento nenhum já conseguiu fazer algum movimento, já está andando mais rápido. Isso vai incentivando. Eu posso tentar, e tenta e consegue. Né? Então, alguns estudos surgiram a partir do trabalho aqui com a fibromialgia. A gente tem 3 dissertações de mestrado que foram a partir da avaliação, da análise, uma tese de doutorado também, e um dos componentes importantes desse trabalho é o que chama de apoio social, o grupo social que está ali
que se forma e que as pessoas, né, vão trocando informações. Não, isso aqui eu consigo superar dessa forma, isso aqui não é limitante. Então, esse conjunto. E aí a gente tem um trabalho forte da equipe da psicologia médica, que é uma parceria recente, e a gente sempre que pode agradece a psicologia médica por essa contribuição, né? Tem um tratamento médico, que é o carro-chefe do processo, né? Onde principalmente os analgésicos, a utilização de relaxantes musculares, anti-inflamatórios. Então, algumas dessas pessoas usam medicação regular por um ano, 2 anos, utilizando medicação. Muitas delas, quando se envolvem com a atividade física, isso gera esse entendimento, essa compreensão das modificações, das limitações, a aceitação das limitações. Os exercícios que fortalecem grupos musculares que não eram trabalhados, aí já permitem que a pessoa suporte carga. Algumas vezes isso contribui para diminuir a quantidade de medicação que as pessoas usam. Desde o anti-inflamatório, algumas vezes até a questão da medicação antidepressiva. Muitas das pessoas reduzem a dose de medicação. A gente não está apontando aqui que isso é a cura, resolveu. Não. É a questão de diminuir a intensidade de sintomas, a intensidade do desconforto, e aí é possível diminuir a quantidade de medicação. Então não existe a cura definitiva, né? Neste momento a gente não tem a identificação de que houve, né, uma paciente que tinha fibromialgia, curou. Não tem mais nada, mais sintoma nenhum. Na nossa experiência aqui, a gente não tem isso. A gente tem sim pessoas que melhoraram muito e que a dor que era limitante deixou de ser limitante. A dor que impedia de trabalhar em casa, de trabalhar fora, né, essa dor reduziu e as pessoas eventualmente têm dor, usam a medicação e volta e continua a trabalhar como uma pessoa que não tem a fibromialgia. E esse serviço ele é aberto para toda a comunidade, ele é gratuito? Como é que a pessoa faz para chegar nesse serviço? Como os diferentes projetos que o laboratório executa, o serviço é gratuito. No caso da fibromialgia, é preciso que a pessoa venha com um diagnóstico de fibromialgia firmado, né, por um reumatologista. Por quê? Muitas vezes as pessoas têm dor e queixa de dor, uma dor que está há algum tempo, que dói em 2, 3 lugares, eu tenho fibromialgia. Não, nem sempre é possível firmar o diagnóstico da fibromialgia nesses quadros. Então é necessário que haja uma investigação mais detalhada, mais criteriosa e que normalmente um reumatologista vai firmar esse diagnóstico. Com esse diagnóstico firmado, se o reumatologista entender que para paciente dele, naquele momento, é indicado o exercício, então a gente recebe essa pessoa e aí complementa. Complementa de que forma? A gente precisa ter a segurança de que essas pessoas, quando estiverem envolvidas com o exercício, que elas, né, não terão nenhum tipo de... não vai ter infarto, não vai ter pico hipertensivo. Então, complementa os exames que ela traz lá do seu reumatologista, a gente complementa com, é necessário ter um teste ergométrico, e essa é uma das limitações, não só da entrada nesse projeto, como nos outros projetos. Porque hoje, quando as pessoas vão para marcar um teste ergométrico, aquele que faz na esteira ou no ciclo ergômetro, que chamam de bicicleta ergométrica. Então, qual é a importância? A gente, muitas vezes, tem uma pessoa que faz um eletrocardiograma de repouso, está tudo bem, pode fazer o exercício. Em repouso está tudo bem, mas quando faz o exercício, o coração não suporta, a pressão sobe muito. Então esse teste aumenta a chance dessa pessoa vir, se envolver com o exercício e não ter nenhuma surpresa. Então é seguro para as pessoas e para a gente. Mas é gratuito e o ponto básico é que haja um diagnóstico firmado por um reumatologista e que ele entende, né, o reumatologista entende que a paciente dele, o paciente, pode se beneficiar do exercício. Então, a gente recebe essas pessoas. Tá bom, professor. Obrigada. Nada.
O Repórter Ciência vai ficando por aqui. E para entrar em contato conosco, o endereço é repórterciência@gmail.com. Até a próxima!